Oi pessoal, vocês já me conhecem, mas eu sou o Márcio, então hoje eu vou apresentar para vocês nessa manhã o meu relatório de estágio curricular supervisionado 3. Então, nesse semestre a gente teve que fazer de uma forma um pouco diferenciada, fazer uma coisa mais teórica, sem a observação, por causa da pandemia mundial que a gente está vivendo. Então, a gente está sempre tentando ajustar essas coisas para que consiga correr da forma mais saudável possível. Então, por isso, essa apresentação vai ser de forma remota. O meu relatório ele está dividido em 4 capítulos. Então, sendo o primeiro que ele vai discorrer um pouco sobre a BNCC, falando um pouco da sua estrutura, sobre educação e inclusão, avaliação, e a avaliação também no meio dessa pandemia causada pelo Covid-19. O segundo capítulo ele vai falar sobre aquele fechamento que a gente fez anteriormente em aula e trouxe pro relatório. O terceiro também é uma atividade que a gente realizou anteriormente na disciplina, então a gente trouxe pro relatório um pouco para falar sobre a utilização do cinema, de vídeos, de filmes nas aulas de ciências, principalmente. E por último, o capítulo 4 consta o referencial teórico, que eu trouxe alguns aportes, alguns suportes de autores com alguns trabalhos mais antigos e alguns mais recentes também, para apoiar essa minha fala, minha escrita no relatório. Por último, então, vamos ter as considerações finais. Então, iniciando, o capítulo 1 seriam os desafios de se ensinar ciências. E o primeiro desafio seria a BNCC. A partir de leituras e pesquisas, eu pude perceber que a BNCC não é uma coisa assim tão ruim. É uma coisa que, se tu for ler, é bastante interessante de ser implementada. Tem algumas... esqueci a palavra, tem... as competências que eles falam, que eles descrevem, que, ao meu ver, são bastante interessantes. E a BNCC ela quer tornar a educação um ato político, fortalecendo e assegurando o processo educacional. Então, como a gente sabe, tudo é um ato político. Então, as pessoas ter esse discernimento com a educação de saber votar, e entre outras coisas, é bastante importante. Então, a BNCC vem para trazer isso para todos e assegurar para todos os alunos. Então, como eu tinha falado anteriormente, a BNCC tem uma elaboração bastante interessante, mas eu penso que seria necessário, antes de implementar um novo formato educacional, seria interessante pensar numa valorização maior dos profissionais que atuam na educação, porque muitos professores têm que se desdobrar para conseguir realmente sobreviver. Em alguns casos, que deixam atrás os seus salários, entre as coisas, eles têm que realmente dar o seu jeito. Então, como que um profissional desse vai ter ânimo para colocar em prática um novo plano para melhoria educacional? Ele não consegue, na minha visão é essa. Então, um outro desafio é o desafio da inclusão em sala de aula. Então, eu usei bastante a autora Mantoan, que fala sobre inclusão, e ela também ressalta que a inclusão não é somente para alunos com deficiência, mas sim para todos os alunos, aqueles alunos que têm dificuldade no aprendizado, que têm dificuldade em se relacionar com outros alunos. Então, para não deixar ninguém de fora. Então, eu também abordo nessa parte do capítulo que muitas vezes a gente confunde inclusão com... esqueci a palavra agora. Com integração, desculpa. Que muitas vezes a gente, ao invés de incluir o aluno naquela sala de aula, a gente integra somente ele. Mas a inclusão parte do pressuposto que ele esteja inserido e trabalhando e sabendo realmente o que está se trabalhando naquela disciplina. Não dar uma atividade separada só para dizer que o aluno está fazendo alguma coisa em sala de aula. Então,
é sim trabalhar e construir conhecimentos de forma um pouco diferente com cada aluno, mas que seja uma construção de conhecimento plana com todos os alunos. Então, após eu falo um pouco sobre a avaliação, que também é um desafio de se ensinar, ciências e também todas as disciplinas, ao meu ver, porque eu tenho bastante dificuldade nessa questão de avaliar, de atribuir uma nota ao aluno. Então, nesse capítulo, então, eu falo de alguns tipos de avaliações, como a gente já conhece. Então, tem a avaliação diagnóstica, formativa e somativa, que são formas de como se fosse diluir a nota. Então, e não só levar em consideração aquela nota da prova. Então, somente não levar em consideração somente a avaliação somativa. Então, também levar em consideração o que o aluno trouxe consigo a partir de vivências da vida dele. E como eu falei anteriormente, eu tenho bastante dificuldade nessa parte da avaliação, mas lá no início do curso a gente teve uma disciplina com a Ana Rita que eu nunca esqueço, que a gente estava fazendo discussões acerca de avaliações e a gente chegou à conclusão que a avaliação é sim bastante importante para o conhecimento, para a construção de conhecimento e para o ensino-aprendizagem. Então, sempre levando em consideração que não se deve fazer somente uma avaliação somativa, sabe? Que não é justo, os alunos não são totalmente iguais, não aprendem de forma igualitária. E também essa avaliação agora no tempo de pandemia também é muito importante o professor ter empatia com o aluno e perceber que nem todos os alunos têm as mesmas condições de acesso à internet, de acesso à tecnologia. Por exemplo, eu sempre penso em alunos de situação de carência, sabe? Fico pensando em realmente, tipo, alunos que não têm tanta condição, sabe? Que tem uma casa mais simples, uma casa pequena. Eu fico pensando como que um aluno, tendo internet, tendo computador, celular, como que esse aluno vai conseguir estudar dentro de uma casa com todos os familiares, sabe? Então, é bem interessante fazer essa reflexão. E claro que também pensando em outros alunos que têm menos ainda, não tem um celular, um smartphone que consegue acessar as aulas, não tem um computador. E esse tipo de coisa tudo tem a ver com a inflação, né? Que a inflação aumenta e o preço de tudo aumenta. Então, e não tem essa troca de valorizar o trabalhador e a inflação no mesmo ritmo, vamos dizer assim. A inflação vai aumentando exacerbadamente, que muitas famílias não conseguem ter um computador. E muitas vezes os alunos, a família tem o smartphone, mas muitas vezes não é um smartphone que suporte as aulas, que às vezes são pesadas e outras coisas. Então, nesse momento, mais do que nunca, é necessário que o professor ele tem que sempre se reinventar. Então, ele tem que se reinventar e muitas vezes tirar o dinheiro do próprio bolso, o que já acontecia anteriormente, mas agora acontece mais visível, de forma mais visível, porque ele transformou a sua casa numa sala de aula. Então, ele antes já transformava, já utilizava a casa para confeccionar materiais e outras coisas. Agora, mais do que nunca, ele está tendo que realizar isso. Então, o próximo capítulo seria a divulgação científica, que é uma parte do livro quanto à ciência no ensino de ciências. Então, eu falo também um pouco da divulgação científica, que ela precisa ultrapassar os muros da escola. Não ficar só lá dentro, preso na escola. Então, sempre instigar que o aluno tenha sede por esse conhecimento, que ele pergunte. E essa divulgação científica pode ser feita de inúmeras formas, que eu citei no trabalho. Mas uma que acontece normalmente, e que a gente está mais habituado, são o uso das feiras de ciências. Como o meu grupo em aula fez aquela dinâmica
numa feira de ciências sempre ocorre uma troca de conhecimento, todo mundo aprende alguma coisa. Os alunos aprendem com os professores aprendem com os alunos, e as feiras de ciências normalmente são abertas ao público, então as pessoas que normalmente não são inseridas nesse ambiente escolar também percebem que se faz ciência dentro da escola, não é só no laboratório. Às vezes na sala de aula, ou no pátio, ou no ambiente que seja, está se fazendo ciência, se construindo conhecimento real. E alguns autores falam que um conhecimento que fica só dentro da escola é um conhecimento morto. Então esse conhecimento precisa ser compartilhado e trabalhado também socialmente. E ele também fala no trabalho como é importante a utilização de museus também para a divulgação científica. A gente pode perceber isso no nosso país, que, enfim, conhecer o nosso passado para não reproduzir os erros que foram feitos no passado. Então, a gente tem vários discursos homenageando ditadores e entre outras coisas. Então, é interessante que se trabalhe isso em sala de aula para os alunos realmente saber, por exemplo, como foi a ditadura, o que ela foi e como ela... que não é uma coisa que é só uma palavra. Às vezes, uma palavra que se fala em algum discurso é carregada de muito sofrimento, de familiares que passaram por aquilo. Então, o capítulo 3 ele vem abordando a questão do cinema nas aulas, então do audiovisual, para desmistificar que um filme em sala de aula é só para passar o tempo, mas que para que isso seja feito de forma efetiva sempre tem que ter um trabalho diferenciado, explicar para os alunos que aquilo também é aula, aquilo também é construção de conhecimento, também é possível se aprender com um filme. E também é necessário que a gente observe o audiovisual também como uma forma de expressão artística e para mostrar também para os alunos que não é só aquilo que ele vive, que tem muita coisa ao redor dele no planeta e no mundo inteiro. Então, para também mostrar para os alunos que eles também podem crescer, se desenvolver e sair, talvez, se eles queiram, do lugar de onde eles vieram. O capítulo 4, então, ele se refere ao referencial teórico, que, como eu falei anteriormente, eu trago alguns autores que vão falar sobre inclusão, sobre essa questão do ensino remoto na pandemia, que muitos alunos não têm acesso a tecnologias e outras coisas. E também eu falei um pouco sobre como o papel do professor é importante e como as pessoas acho que puderam perceber como é trabalhoso, porque as famílias tiveram que, em muitos momentos, atuar como os professores, porque o professor não é diferente da sala de aula, o professor não está sempre ali para tirar as dúvidas, então os pais têm que tirar um tempo para o filho, para ajudar ele na escola e outras coisas. Então, como eu falei anteriormente, também foi refletido nesse referencial teórico que muitas vezes a educação se torna elitista e agora no meio dessa pandemia a gente pode perceber que isso é realmente elitista, que muitos alunos não conseguem ter uma conexão de internet em casa para conseguir acessar essas aulas. Também eu penso que no início da pandemia eu estava pensando que talvez a partir dessas vivências que os pais passam,
pode ser que haja uma valorização maior dos professores, mas eu não estou tão esperançoso quanto a isso, porque as pessoas simplesmente esquecem, como teve algumas falas de governantes, né, dizendo que os professores não querem que voltem às aulas porque eles estão de férias, mas os professores estão tendo que se desdobrar em mil para conseguir trabalhar os conteúdos em aula. Então, por fim, falando um pouco das considerações finais, com a pandemia, eu consigo perceber que se revelou muitas fragilidades do sistema educacional do nosso país, que os alunos que muitas vezes iam, porque o aluno indo para uma sala de aula, ele não tem custo de água, ele não tem custo de luz, ele não tem custo, sabe? Esse custo que está envolvido e que o governo paga, o município paga para manter essas escolas. E esses custos foram transferidos para as famílias. Então, pensando sobre isso, o próximo semestre será o semestre de regência e a gente vai ter que... o IF dá um suporte muito bom pra gente, mas a gente também vai ter que elaborar formas, não vai ser um processo fácil, não vai ser um... eu acho que ninguém estava preparado para uma pandemia mundial e muito menos ter um ensino, transformado um ensino presencial em um ensino remoto de forma tão drástica. Mas eu também penso que a gente vai conseguir, a gente tem bastante apoio dos professores e da coordenação e etc. Então, também trazendo nas considerações finais, como repito e falei anteriormente, essa valorização dos profissionais da educação, ao meu ver, é bastante importante, porque como eu falei anteriormente, são eles, todo mundo passa por um profissional de educação, todo mundo conhece uma tia da limpeza, sempre passou por um professor e acho importante ter essa valorização. Então, eu penso que seria isso a apresentação do meu relatório. Eu queria agradecer o tempo prestado aqui me assistindo e qualquer coisa me chame. Um beijo e tchau!